Paz e luz, meus amados, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida. Amém? Olha, perseguição espiritual. Vamos fazer um comentário acerca da perseguição espiritual a pedidos dos nossos alunos do Seminário Teológico Luz. Influências e possessões. Existem perseguições espirituais? Essa história de perseguição é verdade? Será que não é fanatismo? Será que não é fanatismo de alguns pessimistas? Essa história de perseguição não é papo de fraco que tenta colocar a culpa no diabo pelos seus fracassos? Existe o diabo? Existe o opositor? É justamente isso que iremos comentar agora com você. Veja que Jesus, em uma das suas passagens na Bíblia Sagrada, se dirigiu a Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás." Quando ele estava falando acerca do seu martírio, quando ele dizia: "Convém que o Filho do Homem sofra e padeça, e seja morto, e seja julgado pelos homens." Então Pedro chegou e disse para Jesus: "Mestre, não deixe que te façam tal coisa. Tenha pena de ti, tenha piedade de ti." Então Jesus olhou e observou que aquilo não era Pedro. Não era aquele Pedro que tinha sido anteriormente usado pelo Espírito Santo, usado por Deus. Era o diabo em Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, escolhido por Jesus. Veja que palavra dura. Jesus falou com Pedro: "Para trás de mim, Satanás, tu que não compreende as coisas dos homens, tu que não compreende as coisas de Deus." Então, não era Pedro, era um espírito perseguindo Pedro. Na verdade, amados, existe muito fanatismo em nome do espiritual. Tem gente que tropeça numa pedra e diz que foi o diabo. Choveu, é o diabo. Fez sol, é o diabo. Tudo é o diabo. Não é bem assim. Existem pessoas extremamente fanáticas e que espiritualizam as coisas demais, poetizam demais. Porém, queremos deixar bem claro que as perseguições espirituais é um fato, e está descrita na Bíblia a ação do diabo, chamado de opositor, oposição, mentiroso, pai da mentira. Os diabolos, eles estão dentro dos corações dos homens, e eles precisam de um coração para penetrar e usar aquela pessoa contra outra. Existem sim demônios que aparecem, fantasmas, essas coisas existem. Porém, existe a ação mais perigosa do diabo. Não é assim. Não é aquela sombrinha, aquele cachorro preto, aquele bode, aquele touro que aparece preto. Não. A ação mais perigosa do diabo é quando ele consegue um coração que tem uma brecha, que tem uma lacuna para ele entrar. Aí sim, aí ele vai usar essa pessoa, como usou Pedro e como usou outros, para tentar manobrar os seus planos nesta terra. A forma de perseguição mais sutil do diabo é esta. Estamos lendo aqui a nossa apostila do seminário. Preste atenção, faça as suas anotações. A forma mais sutil de perseguição do diabo é esta, onde ele, de alguma forma, tenta bloquear a vida das pessoas. São os espíritos bloqueadores, os limitadores, que não quer que a pessoa passe daquilo. Ele quer que a pessoa permaneça daquele jeito, fique daquele jeito ou morra. Então ele tenta bloquear a pessoa, ele consegue entrar no coração de uma pessoa no trabalho e fazer aquela pessoa se revoltar contra você. Ele consegue entrar no coração daquela mulher e tentar seduzi-lo para lhe complicar. E ele tenta entrar também no seu próprio coração. Exato, através de instintos, de emoções, de perturbações. E esta possessão sutil acontece também entre parentes e pessoas que a pessoa ama. Porque Deus, Jesus, amava Pedro. E Pedro estava constantemente junto com o Senhor Jesus. E aconteceu isto. Aí alguém pode dizer: não, porque Pedro não era convertido. Existe tanta gente dentro da igreja usada pelo diabo que você nem imagina.
A igreja ali seria os discípulos de Jesus. E o diabo não conseguiu entrar dentro de 2 discípulos, de Pedro e Judas. Jesus falou, um de vós é o diabo. E era Judas que estava encaixado, o diabo estava encaixado dentro dele. Um de vós era o diabo. Ou seja, Judas estava possesso, mas não estava babando como aquele endemoniado gadareno. Ele não estava caindo no chão tremendo, com os olhos virando, não. Ele estava ali comendo, e a única coisa que ele fez foi molhar o pão no prato de Jesus. Eles usam pessoas próximas, como familiares, parentes, como usou Pedro e o próprio Judas Iscariotes, que era zelote. Pois bem, esta possessão sutil, ela é uma das mais perigosas que existe. Porque a pessoa pensa e tem raiva, aquele cara é ruim, pensa que uma mulher safada, aquele camarada, eu não gosto dele porque ele é contra mim. Não é ele. Não é ele. É alguma coisa nele. Do jeito que Deus habita no coração dos homens, Satanás pode habitar também. Do jeito que nós olhamos para pessoas e vemos Deus nessas pessoas, também tem pessoas que nós olhamos e vemos o diabo nelas. Satanás puro dentro dela. E é justamente este ataque, que é um dos piores ataques que existe contra o cristão. São aqueles ataques sutis do inimigo. Eles usam pessoas. Será que você tem a sensibilidade de perceber isto? Da mesma forma que Deus usa as pessoas boas e que dão lugar a Ele, o inimigo também usa. Da mesma forma. A Bíblia diz que o coração é o portal, onde estão os portais da vida. E um desses portais é o do inferno. Existe dentro do seu coração porta para o céu, porta para a caridade, porta para o amor. E existe dentro do seu coração, mesmo do meu, portas para o inferno, onde os demônios podem influenciar. E é isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. É justamente não dando legalidade para a ação deste inimigo. Mas outras passagens bíblicas demonstram isto, quando Jesus reuniu seus discípulos e disse que um deles era o diabo. Aquilo que eu falei para vocês. Será que Jesus estava exagerando, dizendo que Judas era o diabo? Será que era um exagero de Jesus? Jesus não era exagerado. Realmente, Judas estava só a casca ali, mas dentro estava o diabo. Sim, o diabo estava dentro de Judas. E ele tinha aberto uma porta, porque ele era um iscariote, um zelote. E os zelotes tinham participado da guerra dos Macabeus. Eles queriam um Messias guerreiro. E os Macabeus conseguiram até alguns feitos, mas foi por causa dos Macabeus, que os judeus foram destruídos. Barrabás era um Macabeu. Barrabás era um zelote. E por causa dos zelotes foi aonde Roma atacou no ano 70 com o imperador Tito, Israel, e destruiu Israel. Então Israel escolheu sua própria destruição. Salvação, Jesus. Destruição, bandido, assassino. Judas levou Israel justamente para esse feito. Da mesma forma, são as citações. Aquela pessoa que sem motivo nenhum, nem aparente, se levanta contra você, pode ser o diabo. Pode ser a ruindade dela também, mas o diabo usa a ruindade como Deus usa o amor, a caridade. No Getsemane, Jesus disse, vamos, o inimigo se aproxima. O diabo, soldados e Judas Iscariotes. Judas possesso pelo diabo. Mas ele estava babando, estava virando os olhos? Não. Não, ele estava normal. Mas dentro dele estava o diabo. E o diabo estava trazendo os soldados para prender o Senhor Jesus. A realidade é que muitos crentes falam ou faz do errado. Eles perseguem a pessoa e não aquele ser que está usando aquela pessoa. Por isso que Jesus falou, oreis pelos que vos perseguem. Porque muitas vezes não é aquela pessoa. É sim, aquela pessoa em aliança com o diabo.
com Satanás. As armadilhas são feitas desta forma. Muitas das atitudes das ciladas do diabo são desta forma, sutis. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Isso é, Jesus nas pessoas provoca abundância. Satanás nas pessoas rouba a felicidade de outros. Uma certa vez, Jesus, sendo tentado pelos judeus, disse: vós tem por pai o diabo e quereis o agradar. O ser humano é um portal onde pode fluir Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ele tem o bem e o mal dentro do coração dele. Você tem que ter a sensibilidade para identificar estas coisas em nome de Jesus, para não ser enganado. Pense.